Boa noite, boa noite. Então aí, hoje eu resolvi dar um oi para falar um pouquinho dos meus 5 anos como professora do IFRJ, do Instituto Federal. Eu quis marcar esse momento virtualmente. Eu acho que é relevante, né, gente? 5 minutos não, 5 anos. 5 anos não são 5 minutos. E eles têm por trás muito mais anos, décadas, né, de experiência, de trabalho. Muito obrigada a todo mundo. Beijos para todo canto do planeta. Para Juliana na Suíça, para todo mundo nos outros lugares. Meus queridos amigos dos Estados Unidos, da China, Moçambique. É isso, vários lugares. Quênia, a gente tem trabalhado com colegas do Vietnã, da Índia, Camboja, El Salvador. Foi no meio da pesquisa que eu consegui fazer essa interlocução de saberes com diferentes lugares do planeta. E em especial eu quero falar aqui da minha experiência no IFRJ. Vou ser bem breve, porque é para ser um vídeo curto, né? E eu vou depois esse vídeo no meu YouTube como material. Então, como é que acontece? Quem me conhece já sabe minha trajetória. Sou formada em psicologia, com graduação, meu bacharelado, o mestrado e o doutorado. Pela UNB, pela Universidade de Brasília, minha alma mater. E eu vim para o Rio de Janeiro em 2015. Eu pedi uma redistribuição da UNB, eu era psicóloga lá. Eu já dava aula em faculdades particulares, mas não ainda numa instituição pública. E eu pedi redistribuição da UNB, onde eu já era mais de 10 anos, né? Eu já era psicóloga, eu me formei em 2002, em 2003 eu já estava trabalhando na UNB. Então já tinha 12 anos de Universidade de Brasília, como servidora pública federal e psicóloga. Foi meu primeiro trabalho formal, ser psicóloga, e continua sendo agora como professora. Pois bem, quando eu vim em 2015, eu vim para o UFRJ, inclusive estamos em luta, em defesa pelo UFRJ, né, por todas as universidades federais e todos os institutos federais que estão sob risco desse atual governo, que é contra a educação, que é contra a transformação das consciências. E eu vim para o UFRJ, eu trabalhei no NIAC, no Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania. E nesse núcleo da UFRJ, ligado à extensão, encontrei amigas queridas, amigos queridos, continuo com eles até hoje em projetos de extensão. Nós temos um curso que é o Direitos Humanos no Atendimento ao Público. E nós começamos ali, como servidoras, fazendo esse curso. Nós atendíamos no núcleo, principalmente a comunidade da Maré. Daí eu vou focar na minha carreira acadêmica, tá? Eu fiz o concurso para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, na área de psicologia. Eu já tinha feito outras seleções docentes, eu não tinha passado. Isso dá uma história longa, eu tenho até artigos sobre isso. Né? Teve até um concurso que é muito engraçado, que eu fiz um concurso uma vez, que é docente, em que uma das bibliografias era um livro em que eu tenho 2 capítulos, o livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes. E eu não fui selecionada, eu não passei na prova escrita, né? Mas é engraçado, é o livro base, só que eu escrevi 2 capítulos dele. Inclusive nós vamos lançar agora uma ótima notícia, eu estou dando em primeira mão. Vai sair a 2ª edição do Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, ok? Então se preparem, ele é da ArtMed, Rio Grande do Sul, mais de 10 anos de publicação do livro, e vai sair edição nova. Aguardem. Vamos atualizar algumas coisas, principalmente o meu capítulo de estereótipo, preconceito e discriminação e o de atração e repulsa interpessoal. Eu tenho pensado, ainda não tenho como certo ainda, se eu incluo um capítulo sobre em relações interpessoais, porque foi um tema que eu abordei com o meu querido amigo Cláudio Vaz Torres, professor da UNB, num dos verbetes do Dicionário de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que foi lançado também há algum tempo, e nós temos um verbete sobre relações interpessoais e intergrupais, na verdade, sobre relações intergrupais no trabalho. Então, eu acho que é interessante e didático para muita gente que aborda esses temas em diferentes áreas do conhecimento, o tema das relações interpessoais e intergrupais, ok? Mas vamos lá, então eu fiz o concurso, passei.
a área Psicologia, Educação, Psicologia e Cultura. No IFRJ, eu iria para o Campo Nilópolis, que é o principal campus aqui, o campus mais tradicional. Né? Temos também o campus Rio de Janeiro e foram surgindo outros campos. Quando eu já estava a caminho de ir para Nilópolis, para ocupar a vaga, provavelmente eu daria aula de Psicologia da Educação, eu recebi um telefonema. Na época eu estava envolvida com o programa Rio Sem Homofobia do governo do estado do Rio de Janeiro, que vale a pena fazer outro parênteses aqui, ele está sob ameaça. O governo Cláudio Castro está desenhando uma reforma administrativa que vai prejudicar, da forma como está sendo pensada, todos os programas de direitos humanos do estado do Rio de Janeiro. Estou avisando vocês aqui, inclusive é oportuno falar isso na live, que óbvio é sobre educação, mas também sobre defesa de vida e de direitos. Se o governador Cláudio Castro não mudar a estratégia e a perspectiva administrativa, ele pode prejudicar profundamente programas que estão salvando vidas de mulheres, negros, LGBTs e outras populações precarizadas no estado do Rio de Janeiro, que já não é fácil. Nós vivemos agora a chacina mais recente do Rio, do Jacarezinho, e as mortes cotidianas da população negra, o feminicídio. Nós tivemos outro dia feminicídio, a violência policial, nós tivemos mais moradores de favela, de comunidade assassinados. Então, é isso. Esse programa era, na época, coordenado pelo nosso querido militante histórico Cláudio Nascimento, que sempre foi ligado ao grupo. Voltamos. O programa Rio Sem LGBTfobia, ele na época se chamava Rio Sem Homofobia e era coordenado pelo Cláudio Nascimento. Com as mudanças do governo do estado do Rio, houve várias reestruturações, mas segue hoje sob ameaça, como eu falei, junto com outros programas de defesa dos direitos humanos do estado do Rio de Janeiro. É importante que prestem atenção a isso. É muito grave, tá? Ainda mais num estado como o Rio de Janeiro, não precisa falar muito. Onde existe a milícia viceja, o fundamentalismo religioso e outras formas de fundamentalismo. Além dos cortes na educação feitos pelo Ministério da Economia, do Paulo Guedes, que afeta tantas instituições de ensino federal aqui no Rio, para além da UFRJ. O próprio IFRJ, onde eu estou, o Instituto Federal, os Cefetes, Colégio e todas as outras. Gente, eu voltei. Eu achei que o sinal caiu. Tá instável aqui. Eu não sei se também pode ser um ataque hacker, tá? Isso acontece às vezes. Não é só o problema de sinal. Minha internet ela é duplicada e nesse momento só estou eu aqui em casa. Então é importante prestar atenção nisso também, no que eu tô falando, ok? Bem, então vamos lá. E eu fiz o concurso para a FRJ, passei e eu ia para Nilópolis quando eu estava lá conversando com o pessoal do programa Rio Sem LGBTfobia, porque eu coordenava um curso na UFRJ, um curso de gênero e diversidade na escola, de formação de professores da rede básica do Rio, em gênero, orientação sexual e relações étnico-raciais. Me ligou o Fábio Silva, professor Fábio Silva, que está acompanhando aqui a live. Um beijo, Fábio. Ele então era diretor do campus Belfor Roxo, que era novíssimo, ainda nem tinha se criado ainda, e me convidou para participar. Eu fiquei super fascinada, gente, porque uma coisa como psicóloga é você participar de um curso de psicologia. Ou como eu ia, né, na área de psicologia, mas era um curso voltado para a formação de professores, a produção cultural de Nilópolis. Então, a minha disciplina, eu encontraria mais colegas ou da pedagogia ou da psicologia, o que é muito comum pra gente. Então, imagina, eu já sou assim, fico animada com as coisas e me instigo. Eu fiquei super instigado com o convite do Fábio.
e para estar com colegas da moda, do design, do empreendedorismo. Eu nunca tinha convivido com colegas dessas áreas e aprender muito. Então aceitei e estou aí nessa desde então. O Fábio, infelizmente, ele deixou de ser nosso diretor por outras questões políticas, institucionais. Continua professor de Nilópolis, do campus Nilópolis. Ele é professor do Instituto Federal do Rio. Então, toda a minha gratidão para o Fábio e para todo mundo que me convidou e eu aceitei estar em Belford Roxo. Eu estou nessa jornada em Belford Roxo desde então. Agora, por causa das aulas online, não presencialmente, mas se vocês acompanham minhas postagens, eu coloquei algumas imagens nos stories das nossas ações de educação. E eu já citei as de pesquisa, né? Eu desenvolvo uma pesquisa internacional com a Duke University, em parceria com a Fiocruz, parceiras de sempre, em especial a Fiocruz aqui, por meio da amiga, professora Mônica Malta, que está já há alguns anos no Canadá, cuidando da saúde. Temos novos colegas, né? A Angélica, muita gente da Fiocruz apoiando, colegas queridos, e do Instituto. Vários colegas, companheiros, professores, alunos, estudantes. Na minha experiência como professora do Instituto Federal no campus Belford Roxo, eu tenho a oportunidade de ter a maioria, eu sempre falo isso, a maioria de alunas são mulheres negras da Baixada. E isso é fundamental para mim, que eu cresci numa família negra da periferia de Brasília, né? Então eu me sinto em casa. É uma experiência muito boa, eu fiquei muito mexida com o convite com essa experiência mesma, né, de estar ali, de lembrar da minha mãe, lembrar da experiência de crescer no setor da Ceilândia, na periferia de Ceilândia, de Brasília, ter a escola em que minha mãe dava aula e também da experiência que eu tive na minha formação. Eu estudava na UNB, na Universidade de Brasília, que fica no centro de Brasília, no plano piloto. Então eu ia e voltava de ônibus e levava 1h30 para chegar na UNB e 1h30 para voltar. 3 horas de viagem. E aí, agora em Belford Roxo, indo para dar aula, eu fazia esse mesmo tempo, também a distância parecida, 30 quilômetros, e eu indo para Belford Roxo de van, de trem. E assim, é engraçado, porque é um sentido oposto, né? Hoje eu moro no centro, aqui na zona sul do Rio, e pego o metrô, depois pego a van para poder ir lá. Eu acho super natural. O Fábio brinca sempre, falando sério, que eu pego um avião para algum lugar do Brasil ou do mundo. Agora, por causa da pandemia, eu tô aqui em casa direto, né? Mas é isso. Bem, mas eu pego um avião para algum lugar do Brasil ou do mundo para fazer alguma atividade, desenvolver pesquisa, o que for. E eu desço no Galeão ou aqui no Santos Dumont, que é perto de casa. Eu prefiro o Santos Dumont, mas tá lá o Galeão. Pego ali o transporte e vou do Galeão para Belford Roxo, para Baixada. Eu me sinto muito orgulhosa com a forma como os moradores da Baixada, o povo da Baixada Fluminense me recebeu com muito amor, muito carinho. Inclusive tem matérias que saem como se eu fosse natural da Baixada. Eu acho isso tão legal, porque eu sou meramente uma trabalhadora, né? Uma trabalhadora da educação, uma profissional da educação, uma professora de psicologia na Baixada. E também na Baixada, por um acaso aí, não por um acaso, mas é fruto dessa experiência, eu também tive a oportunidade de passar, né? Fui credenciada no programa de pós-graduação em ensino de História e Estrito Sensu da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é na Baixada, para quem não sabe. Tem campi em Nova Iguaçu e em Nilópolis. Então, eu fui credenciada como professora. Então, já vai fazer um ano agora que eu ministro disciplina, estou orientando estudantes de pós-graduação. Quem me deu essa oportunidade foi a Baixada Fluminense. Eu sou uma mulher preta, trans, que vem da periferia de Brasília, se forma na Universidade de Brasília e é recebida aqui de braços abertos no Rio, né, e em especial pelo povo da Baixada. Então, tenho muito amor por esse povo que me recebeu como professora, que me recebe. E estamos juntos, né, nessa caminhada. E aí, nesse processo, como professora do IFJ, aconteceu muita coisa. Eu falei aqui de pesquisa, tem atividade de extensão. Estou vendo aqui o querido Humberto Adame, que me acompanha desde a UNB, quando eu era gestora do sistema de cotas lá.
fui a primeira gestora do Sistema de Cotas para Negras e Negros da Universidade de Brasília. Nós participamos de uma luta intensa naquela UNB de defesa das ações afirmativas, não só para a população negra, mas que era vidraça, né? As pessoas, a mídia em geral, e muitos acadêmicos mainstream, né? Os que, inclusive aqui do Rio, jogavam pedra, atacavam, não defendiam, dizendo que a gente ia fomentar o apartheid no Brasil. Então sofremos muito dentro e fora, mas resistimos, está aí o fruto, né? As ações afirmativas estabelecidas, nós somos daquelas pessoas que estavam lá naquela época no front. E nesse processo, até a presença da Dama me lembra, eu já vinha dessa parceria com ele, e aqui ele me reencontra na verdade, e tem esse trabalho da Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão Negra, em que eu participo. Eu tenho uma grande amiga também que está nessa comissão, que por questões de tempo, né, e de engajamento também, a Joyce, querida amiga, professora Joyce Rocha, da UFRJ, está junto, outras companheiros do UFRJ. O UFRJ é muito envolvido nas ações da Comissão da Verdade e Escravidão Negra no Brasil, aqui no Rio. Foram iniciativas da Comissão da Verdade, por exemplo, hoje tanto se fala de Esperança Garcia, e foi fruto de pesquisa da Comissão da Verdade, né? E a gente teve atividades agora sobre o Manuel Congo, outras figuras aqui importantíssimas do Rio. Nós temos acertos, negociações com a reitoria, né? Estamos, inclusive, articulando ações com o atual reitor. Ele entrou, o reitor que me recebeu foi o Paulo Assis, e agora temos o Almada, né? O Rafael Almada, que é o nosso reitor atual. Nós firmamos com ele uma parceria, então tem muito trabalho aí. Isso é no campo das relações étnico-raciais, no campo mais da extensão, e no IFRJ em si a gente tem uma grande luta que eu bato muita tecla, já falei muitas vezes em diferentes fóruns. Eu faço sempre o destaque que já falei com Lula, já falei com Dilma, Jean Willis, várias figuras. Aliás, bem-vindo, Jean Willis, ao PT, Partido das Trabalhadoras, dos Trabalhadores, querido Jean. Eu conversei há alguns anos com o Jean sobre a situação do campus Belfor Roxo, que é um grande problema. Qual que é o problema? Não somos benquistos pela prefeitura atual de Belfor Roxo, que, primeiramente, a gestão anterior, que era do PCdoB, se a memória não me falha, Denis Daltman, tinha cedido o terreno, então ele é terreno federal, e nós iríamos começar as obras, e aí entrou essa gestão nova, essa prefeitura nova que foi reeleita agora nas últimas eleições, e queria primeiro tirar o nosso terreno, queria que fôssemos para outro terreno. Um beijo, meu querido amigo Estevão, que também está na luta no Instituto, e obrigada pelo carinho. E aí a gente resiste, né? Ele desistiu desse primeiro movimento de tirada do terreno, porque a gente não cedeu, o terreno é nosso, por direito, está na justiça, e resolveu fazer outras negociações e tirar parte do terreno, moveu a ação junto à Câmara de Vereadores de Belfor Roxo, para tirar a parte do nosso terreno. Resistimos de novo, tivemos uma grande defesa nacional. Eu sempre falei que isso é um problema brasileiro, não é um problema só nosso, não é um problema só da Baixada Fluminense. Qualquer prefeito de qualquer município do Brasil, a partir do momento que não se faz alguma coisa com relação a isso, ele pode chegar e tomar uma atitude, tirar o terreno porque ele quer, porque ele acha que é mais importante, de qualquer escola, Instituto Federal, universidade. Então é importante entender essa questão. Inclusive a Fernanda perguntou, né? Quais perspectivas nesse ano tão complicado com a promessa de mais cortes de verbas na educação? Não é promessa não, é certeza, Fernanda. Eles cortaram. Um beijo para Maria Clara Spinelli também, que entrou, querida, amada, minha atriz, amada. Acompanhe o canal da Maria Clara, ela está fazendo várias leituras, né? Ela é uma leitora voraz e publica o que ela tem percebido, entendido, como ela interpreta esses livros, ela indica, tá? Então sigam ela. E tudo é certo, tem novidades chegando, né, Maria Clara? A gente tá aí, trabalhe junto, tô na expectativa, amiga. Bem, mas vamos lá. Então, no IFRJ, a Fernanda colocou isso. O Ministério da Economia do Paulo Guedes efetuou cortes, bloqueios que tem aumentado ao longo dos anos. Não é o primeiro ano que tem bloqueios, a gente já tem um bom tempo bloqueios na educação, no orçamento, só que chegou a um ponto agora que, se vocês acompanharem
a UFRJ, por meio da reitoria, a reitora Denise, o vice-reitor, se posicionaram, inclusive no Globo, com um artigo no Globo sobre isso, mas em todo o Brasil, instituições não vão poder, ou não vão poder funcionar, porque no caso da UFRJ, ela tem um acervo gigantesco, ela cuida do Museu Nacional, que pegou fogo, ela cuida de várias estruturas, e por aí. Deixa eu abrir aqui para Maria Clara, que eu tô com saudade de ver. E é isso. Nós estamos resistindo a esses cortes. A UNB, onde veio, a reitora da UNB, a professora Márcia Abrão, disse que não haveria problemas pro funcionamento, não, mas que haveria para a pesquisa e para o investimento lá em inovação. Isso ela colocou. Ai, Fernanda, tudo bem, Ana Clara? A gente chegando ao vivo, né? Jaque, mas desculpa, conclui o seu assunto, que eu queria falar uma outra coisa especial e aproveitar que você está ao vivo, mas é sobre literatura e sobre o seu livro, mas fala o que você precisa e Ah, depois mas me bem, chama. não, então joga, já amei. Tô falando aqui dos 5 anos de FJ, tem tudo a ver, que o livro também é parte do meu trabalho, né? Você quer concluir? Eu espero, não tem problema nenhum, não tenho medo de te atrapalhar. Falando aqui, depois eu continuo a história. Mas vai, amiga, fala, bom te Jaque, ouvir. prazer em ver. Ai, tô toda horrível, mas enfim. É, eu queria dizer, mas aqui foi uma coisa. Eu ia gravar um stories depois, mas já que você está ao vivo, eu vou falar agora ao vivo também. Quinta-feira foi meu aniversário, né? E aí, Parabéns, amada, agora ao vivo, parabéns. obrigada, amor. E aí, enfim, eu participei de um podcast com o Paulo Scott, falando sobre livros, que foi bem especial, com convidados. Foi um dia, cantaram até parabéns para mim. Foi um encontro no meio dessa solidão toda que a gente está vivendo, né? De tudo muito difícil, a gente chora muito, estava triste, mas foi muito bonito esse encontro, foi uma comunhão, falando sobre livros. E aí, você acabou de falar isso de mim, que bom, assim, você falar que você, né, que eu falo sobre livros e que você, que bom ter né, pessoas como você, assim, que a gente admira e que fazem a gente ter esperança, né, na humanidade. E aí eu recebi muitos livros, alguns livros de presente de editoras, que eu estou considerando todos os livros presente de aniversário, né? E aí, um dos livros eu me dei de presente, porque, como eu falei para você, a minha gata aqui, vem Camille, aqui. A, está me, está me ouvindo? A Camille. Está me ouvindo bem, Jaque? É a Clodel, Camille Clodel. Camille Claudela Spinelli. E Ai, aí, adorei. exatamente. E aí, para quem não sabe, né, vou falar para o seu público aqui, a editora Jandaíra, naquela coleção maravilhosa da coordenada pela Djamila Ribeiro, o Ai, Feminismos Plurais, está lançando um livro agora que chama Transfeminismo, da maravilhosa professora doutora Letícia Nascimento. E aí eu estava aguardando muito esse lançamento, né? Porque eu desde o ano passado, e lançaram agora, em maio. E aí eu fui pesquisar transfeminismo e eu não sabia que a senhorita já era uma precursora e já tinha lançado um livro Transfeminismo, Teorias e Práticas. Aí eu fiquei muito feliz, principalmente porque era seu. Então eu falei, gente, que incrível. Até comentei com a Sheila, a esposa do João Nery. Ela falou, a quarta capa é do João Nery, né? Aí eu falei, então, eu vou ler o primeiro livro da Jaque, que foi escrito há 7 anos atrás, em 2014. Há 8 anos atrás, 2014. Depois, na sequência, eu vou ler o da Letícia, porque provavelmente um vai complementar o outro, daí eu faço, né, comentando. Muito bem. Então, o meu presente que eu me dei desses livros todos. Olha, eu recebi todos esses livros. Olha que maravilha. ai, que benção. Olha que Nossa, eu lindo. amo. Olha, Bibliófilo. Eu eu, só de olha, recebi Ai, Ana HQ, Karenina. recebi esse da Rocco. Enfim, não sei se dá para vocês verem. Eu tô muito. Depois eu vou mostrar todos no stories. E esse aqui é o seu, ó. Dá para ver aqui? Passarinhos. E aí eu fui pesquisar, mas você não sabe o que aconteceu, você não está entendendo. E aí eu até falei para você onde é que tinha, porque estava difícil de achar, porque está esgotado. E essa, gente, é a segunda edição, porque ele esgotou a primeira rapidamente e ele foi lançado uma segunda edição. Muito bem. Aí você me deu o site da editora, né, da Metanoia. E aí eu fui fazer uma pesquisa
Falei, ah, vou dar uma olhadinha. Antes de você me passar da metanoia, eu dei uma olhadinha no estante virtual. E no dia que eu olhei, tinha um livro que foi cadastrado naquele dia que falou que estava em ótimo estado. E estava mais barato. Eu falei assim, ah, então eu vou comprar esse, depois que você me passou da metanoia. E foi interessante porque assim, só tinha um livro e foi colocado no dia que eu pesquisei, era para ser meu. Menina, agora eu preciso te mostrar uma coisa. Ah. Você fez uma dedicatória para mim sem você saber, mas eu vou ler aqui. Porque lê o que está escrito aqui, dá para você ver? Não dá porque está contrário, né? Ué, peraí, Maria, querida É, Maria. Como assim? exatamente. Querida Maria, que essas ideias fortaleçam o seu saber fazer. Beijos, Jaqueline. Ou seja, você fez essa dedicatória para mim sem saber, porque eu não sei para quem que você fez, mas esse livro era para ser meu. É, Olha era aqui. pra ser seu, Maria Clara. Era pra ser seu. E o livro tá novinho, tá novinho. Então, assim, eu fiquei tão. E aí eu ia gravar o Stories, mas como eu vi que você estava ao vivo, eu falei, ah, preciso falar pra já, que eu acabei de abrir, porque eu deixei para abrir meus presentes hoje, que eu queria fazer com Cara, calma, hoje é domingo, eu queria ver cada livro e tal. Querida Maria, então, assim, você fez. Olha, minha amiga, você fez. Eu tenho uma admiração tão grande por você. E a gente, apesar de não se conhecer pessoalmente, mas é uma coisa, eu tenho muita admiração por você. E eu vou ler teu livro com tanto carinho. E esse livro, olha o universo, esse livro era para ser meu, você fez uma dedicatória para mim antes da gente se encontrar. Então, fica aqui a prova de que a vida ela está agindo pela gente, mesmo sem a gente saber. O nosso encontro já era para ter acontecido, né? rios para formar um oceano. Amei, amei! Gente, olha, era pra ser sincronicidade, né? Como fala o Jung. Gente, que louco, Maria Clara. Tô de Coisa, cara. não é? A hora que eu abri, eu falei, não, para Maria, com carinho. Falei, gente, não acredito isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Essas coisinhas dão, do universo vai mandando, a gente fica atento se a gente quer ou não. Cada um vê o que quiser, né? Mas a gente estando aberto, eu acho que a vida mostra que a gente não está tão sozinho aqui, jogado. Não é o circo dos horrores, como a gente acha muitas vezes essa vida. A gente não entende, né, o que está acontecendo, por que que a gente está aqui, mas existem conexões, né, que a vida vai mostrando. Quanto mais velha você fica, mais você percebe isso. E aí dá um pouquinho de esperança de que alguma coisa vá fazer sentido, mesmo que seja depois, né? Que a gente não saiba agora, mas a gente vai entender depois, seja lá o que venha depois, assim. Ai, me lembrei do Vinícius. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida, né? Vinícius de Moraes. É Ai, gente, isso. Olha, tô assim fascinada, Maria Clara, porque era para chegar nas suas mãos de alguma forma. Que bom que foi dessa maneira curiosa. Também eu acho fantástico. Só posso agradecer. Ficar feliz de estar contigo aí, esse produto nosso, que é um livro coletivo. Estou muito feliz pela chegada. Eu acho que demorou para chegar um livro novo sobre transfeminismo, né? Esse aí que eu organizei, que eu fui autora e organizei, foi o primeiro em língua portuguesa. Nós temos colegas de Brasil e Portugal escrevendo. Eu sou muito feliz de ser uma obra coletiva, porque eu venho muito dessa ideia de mostrar o que a gente, como coletividade, tem pensado no mundo, no Brasil. E estou feliz com o livro novo da Letícia. Ela, inclusive, disse que está mandando, está chegando. Marquei ela aqui para a gente poder ver, eu poder conhecer também esse produto, né, do nosso pensar coletivo. Como é que a Letícia organizou? Estou muito ansiosa para conhecer e feliz também, porque a gente precisa desse movimento das leituras, porque senão a gente não consegue fazer com que a vida siga e que o que a gente está discutindo não seja só um livro exótico com poucas publicações, seja um emaranhado de ideias, um mar, né? Isso que eu estou falando, encontro de rios que forma riachos, lagoas e chega até um oceano. É pro oceano que a gente vai, minha irmã. Obrigada, viu? amém, amém, amém. Eu estou bem feliz. Eu vou ler seu livro com muito carinho, com calma. Depois eu vou ler o livro da Letícia, já me programei. E depois eu quero ler o Velhice Transviada do João. Acho que vai completar um ciclo, né? Talvez. Então eu quero Sim, ler os três na irmão, sequência. para te falar, eu estive com o João quando ele estava ainda com os manuscritos. E ele mostrou os manuscritos. Um beijo para Sheila, inclusive, viu? Gente, a Sheila Saleschi, que é viúva do João Nery. E Querida, o. Oi, pode falar, amiga. querida Sheila, querida Sheila.
O João, Maria Clara, na época que ele me mostrou, eu estava em campanha. Foi em 2018, eu estava em campanha para deputado estadual aqui no Rio. E eu estava fazendo eu estava na parada do LGBT de Niterói e aproveitei para visitar o João. E ele me mostrou os manuscritos. Então foi muito interessante ver o livro ainda no papel, né? Ele digitando, ele passando para outras pessoas. Inclusive a recém-falecida, nossa amada Nick Lima, ela tem contribuição no livro. Ela, com pseudônimo, que eu me lembro, ele resolveu mudar o nome, e outros colegas também, ele tinha desse. E me mostrou, e estava muito animado. Ele sabia que estava um momento difícil, já com câncer super avançado, tinha ocorrido metástase e tudo. Mas eu vi esse livro no berço literal. Eu vi ele sendo parido, então acho que vai ser muito boa a sua leitura, porque o João escrevia com paixão. Meu livro é mais técnico, né? É mais um livro científico dele, é da paixão, da energia. Por isso que também, na época que eu escrevi o Transfeminismo e organizei, eu convidei o João para a gente ter esse homem trans contribuindo, falando do transfeminismo. Eu acho que é especial. O meu amor para o meu amigo João, que nos guia na ancestralidade. Essa Acho que quarta capa aqui, gente, é do João. Eu li a quarta capa, assim um texto bem bonito. O João também, como você falou, escreve com o coração. Eu conheci o João, não conheci pessoalmente, não deu tempo, infelizmente, mas a gente se falava, enfim. Depois agora eu falo com a Sheila e ele cumpriu a missão, né, lindamente dele, abridor de caminhos, né, para gente e entrou para a nossa história e acho né, que é uma história, pena que ele partiu tão cedo, mas assim, ele ele foi reconhecido em vida, né? Assim, reconhecido no sentido de valorizado, de ouvido. Porque o que a gente quer é ser ouvido, né, Jaque? A gente quer que nos ouçam, que nos deem a oportunidade de falar, né? E eu preciso falar de você, assim, porque você, da professora Letícia, porque eu faço questão de falar professor, doutor, você, acho que já é uma livre-docente, você já é pós-doutora, né? Mas aqui você ainda estava terminando o mestrado e ia fazer porque, assim, vocês são pessoas que estão ali no lugar que a gente não conseguiu chegar, né? Assim, é um lugar de... Eu acho que uma carreira acadêmica é uma coisa tão linda, principalmente num país que violenta a educação de todas as formas, até chegar nesse ápice desse governo neonazista. Então, assim, é muito importante frisar que vocês são professoras, doutoras, pós-doutoras, porque isso é muito importante enquanto valorização da educação por pessoas que tiveram o direito à educação negada como vocês. Então, isso para mim, assim, não tem preço, sabe? Você, a professora Letícia, então eu fico aqui honrada de estar do lado de vocês, eu fico fazendo as minhas reverências, porque eu acredito que a mudança, a revolução, ela só virá através da educação e da cultura. Então, vocês são exemplos para mim, vocês são avatares, vocês estão ali na frente, né, num lugar que a gente almeja que um dia seja ocupado por mais pessoas transgênero, né? Mas infelizmente hoje são raras como vocês, né? Então fica aqui todo o meu respeito, admiração e gratidão por essa carreira e por essa. Vocês estão jovens, você e a Letícia, por essa carreira brilhante que vocês têm e o que eu puder fazer nem que seja torcendo, para fomentar a carreira de vocês, para que ela seja cada vez mais profícua, que você escreva cada vez mais livros, vou dar minha pequena contribuição aqui. nada. Gratidão, muito amor, muita união, muita luz. E para você também, Maria Clara. Que assim, eu tô ansiosa para ver o seu próximo trabalho também. Ver tudo isso que você enfrenta, você também é um espelho, uma referência para mim, para muita gente. Eu acho que, para além do meio acadêmico, principalmente a arte tem esse papel de mover as pessoas por além, para saírem desse lugar comum do ódio, da estupidez. E no Brasil, mais do que nunca, a gente precisa. Então, é até um apelo, gente. Olha a Maria Clara aí, tem trabalhos maravilhosos. Eu te conheci naquele Onde Está o Amor, né? E naquele filme maravilhoso, foi onde eu te conheci. Primeira vez que eu te vi, te ouvi, me apaixonei por você. Acompanho sempre os seus trabalhos. Quero poder contribuir de alguma forma, não só aí como acadêmica, mas de outras maneiras com a minha escrita,
né? Que a gente possa trazer você de volta à cena, que as pessoas vejam que não a indústria cultural. Eu sou uma professora do campo que eu estou atualmente na economia criativa, né? Eu falei do campus Belfort Roxo, que a gente lida com moda, design. Mas eu converso muito com amigos, colegas das artes, do mundo artístico. Olhem a nossa Maria Clara. Lembrem dela, desse talento, entendeu? Dessa beleza, desse talento. Chamem para trabalhar, para ela aparecer mais. Olha aí, a nossa Glória Pérez, né? Ela já abriu um caminho fantástico. Adorei te ver nos vários papéis das novelas da Glória. Um beijo. Né? E muito importante isso, inclusão de uma artista, uma atriz, uma mulher trans, fazendo a diferença em todos os lugares. Então é isso, gente. Maria Clara, obrigada e parabéns para você. Ó. Evoé, Evoé. Amém. Está sendo um momento difícil, né? Assim, para todo mundo, mas a gente está vivo já é um motivo de comemoração, principalmente mulheres trans que têm uma expectativa de vida de 35 anos, no país que mais nos mata no mundo, com um governo completamente transfóbico, LGBTfóbico, que no Do seu ódio, primeiro né? dia Do ódio. tirou a comunidade, eu faço questão de falar isso, tirou no primeiro dia de governo do dia 1º de janeiro, ele tirou a comunidade LGBT das diretrizes do Ministério dos Direitos Humanos, quer dizer que nós não somos humanos para eles, nós não somos humanos, né? Como ele disse claramente durante a campanha, as minorias que desapareçam, leia-se, é que morram, e é o que ele está tentando fazer e conseguindo, não pelo vírus, né, assim. O vírus, na verdade, foi uma ferramenta que veio para ele exercer a sua vocação de extermínio das minorias. Então, ele não nos negar o direito de todas as formas, até agora, agredindo a China para eles pararem de enviar os insumos, é uma maneira dele cumprir o que ele prometeu, né? No começo eram 30 mil pessoas que ele queria matar, mas aquilo era só o começo, né? Porque ele matou e está matando muito mais. É preciso dar nome às pessoas e às coisas. Ele é um criminoso, ele é um genocida. Há responsabilidade, sim. Todas as pessoas que morreram, como Paulo Gustavo, um homem jovem, saudável, amado pelo Brasil todo, não foi uma fatalidade. E a gente tem que dizer isso e dar nome às coisas, gritar o tempo todo, porque a nossa papel maior, eu acredito, uma das coisas, já que a gente está tão fracassada durante esse governo e morrendo tanto, é deixar registrado para a história o que está acontecendo para quando esse país retomar um governo democrático e ainda, né, uma jovem democracia que era uma jovem e agora foi completamente violentada. Quando nós retomarmos um momento democrático nesse país, a gente tem que registrar tudo que aconteceu durante esse governo fascista e neonazista que quer e que está exterminando, matando as minorias, como ele prometeu em campanha. Então, todo mundo que votou, e principalmente que ainda apoia esse governo, tem as suas mãos sujas de sangue. As coisas têm que ser ditas. Isso é muito importante que fique registrado. Enquanto estamos vivas, a gente tem que dizer o que está acontecendo, porque as redes sociais, elas são a nossa memória. A gente vai morrer e esse registro vai ficar para os próximos historiadores e pesquisadores e sociólogos contarem a tragédia que foi a nossa geração. E é isso. Ele hoje estava aqui, eu moro perto da terra do Flamengo, né? Ele estava aqui e uma multidão atrás, quer dizer, ainda muita gente suporta, apoia esse governo, apesar de quase 450 mil mortes oficiais, que foram muito mais subnotificadas. Oficiais, porque o número é muito maior, a gente sabe, não é? Exato. Então é isso, a gente vive um momento macabro, a gente tem que seguir sendo resistência, né, irmã? É o que eu sempre digo, eu digo para todo mundo. Nesse momento de horror, a gente lembrar dos nossos ancestrais que viveram o extermínio, viveram a escravidão, viveram o holocausto, e saber que a gente tem que encontrar forças para resistir. E muita gente vai cair, muita gente morreu, nós estamos mais de 450 mil só da Covid. Porque nós tivemos aqui no Rio agora chacina, mais uma vez. O Rio é um estado, uma cidade de violência, tomada pela milícia que elegeu esse presidente, pela Igreja Universal que elegeu esse presidente, inclusive foi expulsa de Angola agora. Nós estamos falando disso, do fundamentalismo que simplesmente está nos matando. E muita gente não vê.
Então é resistir, nós temos esperança e temos que trabalhar, é aquele, o Paulo Freire, a gente tem repetido muito, é o esperançar do Paulo Freire. A gente tem que ter esperança, mas tem que agir também. E se a gente, e aí falando como psicóloga, pela nossa saúde mental, se a gente está cansado, também parar, a gente não tem que responder tudo, porque é uma estratégia de guerra psicológica deles nos adoecer por meio dessa loucura, da gente ter que responder toda a mensagem, todo o WhatsApp, tudo que acontece virtual, isso é para nos adoecer e nos matar. Então, vamos juntas nos fortalecer, nos compreender, sair um pouco dessa loucura do mundo, né, neoliberal que bota a gente no. Eu tenho que trabalhar a todo momento, a vida online suga a gente, então a Sim. gente tem mais cuidado para a gente também não adoecer, não virar mais uma peça dessa lógica do mercado e morrer por ele. E vamos tentar construir, a gente tem que lutar por um Brasil novo, um Brasil que enfrente esse colonialismo, que é também parte de um projeto global de inferiorização do Brasil, do nosso povo, enfrentar as capitanias hereditárias que ainda estão aí na forma dos grandes meios de comunicação, na forma daqueles que ainda são eleitos e reeleitos, as famílias políticas, e também ocupar a academia, que é o lugar onde eu estou. A gente é resistência, que você falou de mim, de Letícia. Nós temos tantas pretas, mulheres negras, LGBTs, né, que estamos na academia resistindo, indígenas, de periferia. É para isso. Para quebrar também esse monopólio, essa hegemonia branca, essa hegemonia cisgênera, essa hegemonia que, em geral, não nos inclui para a gente transformar também o Brasil. É sobre isso, é sobre a gente ocupar e resistir em todos os espaços. É muito simbólico isso que você fala, porque eu me afastei de redes sociais e de ver notícias, porque eu estava morrendo mesmo, porque a gente não morre só pelo corpo, a gente morre pela mente. Primeiro a gente morre pela mente. Morte cerebral, ela é mais importante, não é? Que determina mesmo se o corpo está vivo. E eu me afastei porque eu estava realmente entrando numa depressão profunda. Volto aos poucos, mas, por exemplo, não vejo mais notícias, não entro mais em Twitter, porque eu estou ficando esgotada e uma pessoa morta não adianta nada, não ajuda, né? A gente ser morta por eles, como você disse, é uma tática. Então, assim, todos os dias é um bombardeio de notícias trágicas e ruins, é um bombardeio de desesperança, de desespero, para tirar a nossa energia mesmo. Então, redes sociais live, por exemplo, aqui eu tô entrando, foi uma coisa espontânea que meu coração mandou e tá sendo lindo, mas eu evito, por exemplo, participar de lives, etc., até porque consome energia, né? As pessoas não se dão conta disso, mas assim, tá aqui é um ato político, né? Falar aqui com você é um ato político. Eu postar sobre livros, mesmo que a maioria das pessoas não veja, não goste, é um ato político. Então, assim, só que isso consome muita energia. Então você tem que entender os seus limites, respeitar os seus limites, e se você perceber, se afasta, se recua, deixa quem está com mais força ir para frente, porque senão a gente padece mesmo. Não é só o que o Covid não mata, eles estão tentando matar de outras maneiras. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não comentam mais. A MEI, esse maldito desse homem com esse secretário da cultura, esse outro maldito, ele tirou a nossa MEI, Jaqueline. Então, a nossa MEI, por exemplo, eu fui convidada antes né, agora dessa segunda, terceira onda, uma participação pequena numa série. Trabalhos para nós são raríssimos. E agora os poucos que aparecem, que era uma diária ou duas, mas uma série, uma produtora muito boa, uma ótima, mas não se realizou por causa eles cancelaram os trabalhos por enquanto, mas a moça me falou, produtora, olha, Maria Clara, a gente não está aceitando mais MEI, porque ele tirou a MEI dos atores. Então, para a gente participar de pequenas obras assim, o audiovisual não tem como aceitar. Então, ele está matando a gente por todos os lados. Quer dizer, o pouco trabalho que aparece, por exemplo, essa série, se eu tivesse aceitado ou se eu for fazer, eu não sei como eu vou pagar, como é que eu vou dar uma nota, um recibo para eles. Por quê? Para você ter uma empresa ativa é caríssimo. Não, você não tem possibilidade de manter uma empresa ativa se você não tem uma grande fonte de renda. E, ao mesmo tempo, para você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Você não pode emitir notas porque você não tem uma empresa. E a MEI, que era uma oportunidade para os pequenos e microempresários, que o governo tinha tirado os tributos, era uma coisa simples, ele tirou dos atores, dos cantores. Quer dizer, cantores que trabalham em bares na noite, por exemplo, que é um ganha-pão muito grande para músicos, não podem. Então, isso ninguém fala. Ele está matando a gente, já que de todos os jeitos.
mesmo. É necropolítica. É isso. É essa Isso, estratégia. isso é uma coisa tão cruel, porque assim, eu falei, meu Deus do céu, ela falou, Maria Clara, mas a gente não tem como aceitar sua MEI. Então, assim, ou seja, eu já não tenho trabalho, e o pouco trabalho que aparece, eu não posso aceitar, porque eu fui jogada para a ilegalidade. Então, assim, é de uma crueldade o que esse maldito faz, e ele não é louco, não chamem esse homem e esses apoiadores dele de louco. Eles são cruéis, eles têm pouca inteligência, mas eles são cruéis e eles são obstinados a destruir tudo que eles puderem. Então, assim, eles nos matam não só pelo Covid, pela falta de vacina, é tirando o nosso ganha-pão, né? Assim como o auxílio emergencial parou de vir, né? Não vem mais. Como é que as pessoas sobrevivem? Era pouco, mas agora não. Eu não aguento mais ver gente pedindo auxílio para poder ter uma cesta básica. E sem falar aluguel. Tá uma loucura, mas é claro. Então, assim, essa questão da MEI, quando aconteceu comigo, eu falei, que coisa cruel, assim, sabe? Tirar a possibilidade, que as minorias que desapareçam, eu nunca esqueço dessa frase, quer dizer, é nos matar, é um projeto. Esse Mário Frias, maldito desse, sei lá como é que ele chama, acho que é esse nome, ele aceitar fazer esse papel, assim, sabe? Qualquer pessoa com o mínimo de Ser ator, né? dignidade. Por ele Hã? ser ator. E o pior é ele ser ator, né? E ele aceitou isso. Não, exatamente. Ele e aquela outra abominável daquela Regina Duarte tem, e vou falar nomes sim, porque tem que ficar registrado sim. Aquela mulher, o dia que ela deu aquela entrevista, acho que para a CNN, falando da ditadura, aquele dia foi o dia que eu cheguei no fundo do poço que eu pensei em me matar. Eu falei, não, não é possível uma pessoa tripudiar em cima de tudo que a gente está passando dos que já morreram. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Eu não morri ainda porque eu sou uma privilegiada, porque eu tenho amigos que me ajudam, mas eu não me matei porque eu tive um equilíbrio, mas você se mata quando você não vê mais possibilidade de futuro e quando você não acredita em nada. E o dia que aquela mulher maldita deu aquela entrevista para a CNN, tripudiando em cima dos torturados, dizendo que não houve ditadura, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Então, eu não morri, mas muitos morreram, estão morrendo. A gente não sabe, né? Muitos estão tirando a vida, muitos estão perdendo a vida. Então, essa gente que está fazendo isso tem que ser responsabilizada. Tirar a MEI dos atores e dos artistas, que já são uma classe marginalizada por natureza, que já não tem trabalho, é de uma covardia e de uma criminalidade que tem que ser responsabilizada. Assim, esse governo. Qual que é a justificativa de, no momento de trágico de uma crise, você tirar a MEI de uma classe que já não tem trabalho? Então, assim, as pessoas têm que falar sobre isso, gente. As pessoas têm que falar sobre isso, que ele está matando a gente, sabe? De todas as maneiras. É isso. Literalmente. Necropolítica é literal, para além da Covid. E ele tem cúmplice, né? Isso não se faz sozinho. É importante isso, lembrar que temos pessoal das artes apoiando, como a gente tem também, né, pessoas da área de educação apoiando o fim da educação no Brasil. Nós temos mulheres, tem uma mulher lá no Ministério da Mulher contra os direitos das mulheres. Nós temos uma pessoa negra na Fundação Palmares atacando a nossa história, a nossa ancestralidade. Até LGBTs fazem parte desse governo. Então é uma tentativa de suicídio que eles estão construindo, um suicídio coletivo que tem nos afetado. Nós vamos resistir, Maria Clara. Vamos seguir resistindo como Todos coletivo. que estão escalados nesse momento são cúmplices e têm as mãos sujas de sangue. Como a Vanessa Schmutz muito bem disse, graças a Deus que existe Vanessa Schmutz, que é uma pessoa de grande visibilidade, que tem 2 milhões de seguidores. Vocês não podem se calar, vocês são cúmplices e não é a hora agora de fingir que está tudo bem. As pessoas estão morrendo. Quem está calado por interesse próprio não é e nunca foi amigo do povo. Que as pessoas tenham consciência que esses artistas, entre aspas, sei lá, porque para mim artista não é isso, eles são pessoas que se aproveitam da ingenuidade das pessoas simples, que fazem deles quem eles são e não tem um pingo de responsabilidade social. Então, artista que tem uma imagem pública e não tem responsabilidade social, para mim, não é artista. E se está se calando nesse momento, são neofascistas, neonazistas e que têm as mãos sujas de sangue, e isso vai ficar registrado para a história.
que fique muito claro isso, porque a gente agora está sendo tripudiado, estão rindo da nossa cara, tá muito legal ver as pessoas. Tem muita gente que ri da nossa cara, né? Você vai, põe uma postagem, mas a história vai registrar, a história vai registrar. Esse legado de vergonha vai ficar para os filhos de vocês, para os netos de vocês, porque existem historiadores, antropólogos, existe gente séria e que vai registrar quem ficou do lado do povo e da verdade e que usou o seu poder de alguma forma para ajudar e que não se calou. E que isso fique bem claro, assim. Agora vocês estão muito bem com os seus contratos e com a sua imparcialidade, com essa sua... mas o futuro vai mostrar quem é quem, assim. Talvez eu não esteja mais aqui, talvez nós não estejamos, mas como disse a Dilma, né? A Dilma falou isso no discurso dela pós aquela coisa horrorosa do impeachment, né? Não lembro as palavras, mas ela falou, né? O futuro, eu não queria estar no lugar deles, o futuro vai dizer, né? Quem são essas pessoas. E vai acontecer mesmo, já está acontecendo talvez, mas a gente está no meio dessa tragédia e assim, o bonito, eu acho, da gente aqui juntas ainda falando isso, né? Desesperadas e cheias de dores, é que eu penso sempre isso, Maria Clara, se você morrer, você vai morrer em paz, né? Você vai morrer em paz, você não se vendeu, você não se calou, né? Isso que é bonito, né? Por mim e por todas que já morreram, todos e todas que já morreram, a gente tá do lado certo da história, né, Jaque? Eu acho que isso também é um pouco dessa coisa que a gente fala que a gente não vê sentido, né? Se a gente tiver que passar por isso, se a gente cair, se a gente tombar, a gente tomba em paz, porque a gente sabe que a gente fez o que a gente pôde até o fim. E você me inspira, me lembra um importante pensador nosso do Brasil, Darcy Ribeiro. O Darcy chegou no fim da vida, ele morreu de câncer, né? Ele fez de tudo, o Darcy. Ele fundou a UNB, ele criou coisas fantásticas, né? Responsável pela concepção do sambódromo. É tudo. É uma importantíssima figura da nossa educação, da nossa antropologia. Foi até interessante você ter citado. E a fala da Dilma vai lembrar o que o Darcy falou no fim da vida, que ele disse que ele perdeu. Ele está do lado dos perdedores. Ele não queria estar do lado de quem venceu aqui no Brasil. É sobre isso. Mesmo que a gente esteja do lado dos perdedores, a gente não ia querer estar do lado dessa gente suja, nojenta, que é a vencedora. Muito obrigada, irmã. Muito axé, muita luz. Tá junta, pode contar comigo. Estamos por aqui articulados, mesmo que virtualmente. É isso. É paciência, persistência. Olha o feminismo, o transfeminismo. É o lugar. As mulheres negras, trans, as mulheres mostrando o caminho. É isso. É mais uma vez as mulheres mostrando o caminho. Somos nós. Somos nós. Esse feminismo que luta pela igualdade, pelos direitos, pela vida. É para a vida de todos. Axé. Obrigada. Um beijo para você e para todo mundo. Força, gente, coragem, saúde. Não desistam, não se calem, não se calem. Mesmo que só sobre a nossa voz, gritem, não se calem. Até o fim. Um beijo, saúde para todos. Se cuidem, usem máscara e se protejam. Beijo no coração, Jaque. Até já. Se cuide. Obrigada. Muita luz, viu? Gente, olha, eu vou até pegar aqui. O meu marido fez uma caipirinha. Amor, cadê a caipirinha? Eu vou tomar uma caipirinha para comemorar esse amor, essa visita linda da Maria Clara Spinelli. Um beijo! E totalmente inesperada, né? E maravilhosa, ela nos trouxe esse cenário atual. A gente que está aí nessa luta, resistindo. Vamos tomar uma caipirinha. Obrigada, meu amor. Aqui, gente, para nós. Estamos chegando no fim, né, da live. Caipirinha de lima com alecrim, tá uma delícia. Viva Maria Clara Spinelli! Vejam as obras da Maria Clara, acompanhem o canal dela. Então é isso, gente. 5 anos como professora da FRJ, essa caminhada que vocês viram, esses encontros, que muitos não são de agora, de 5 anos, vem de antes, mas é esse lugar do encontro, da gente que luta pela educação, que luta pela arte, luta pela vida. E deixa aqui esse campo de batalha que é o Brasil, né, o cenário global. É isso. Mesmo que eles vençam, pensando em Darcy Ribeiro, nós seguimos nessa resistência.
Salve, salve, Santé. Axé, gente. Eu vou encerrando aqui para a gente poder continuar juntos, deixar gravado aqui no canal, aqui no meu Instagram e colocar lá no YouTube também. Vamos seguindo. Um beijo, amo vocês. Se cuidem, viu? Semana de muito cuidado.